Estamos no segundo dia da terceira edição do Congresso Internacional de Precedentes, que é realizado pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a EJUG, e estamos aqui hoje com a doutora Elisa Burecamp, que vai compartilhar a experiência de Moçambique relacionada aos precedentes judiciais. Seja muito bem-vinda, doutora Elisa Burecamp. Doutora, Moçambique está num processo de fortalecimento dessa formação em precedentes judiciais. Como que tá? Porque não é um país que tem uma tradição, né, de formação em precedentes judiciais. Conta pra gente, por favor, como que tá esse processo de formação em precedentes judiciais. Ok, obrigada. Lorraine, né? Lauren, peço desculpas. Lauren, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui no seu podcast, poder tratar do tema que nos traz aqui esta linda cidade de Goiânia, portanto, que é a questão dos precedentes judiciários. Eu recebi o convite e fiquei bastante honrada e no fundo, é uma oportunidade de estar aqui, porque também estar a aprender, digamos assim, o sistema brasileiro dos precedentes. É diferente ler, estudar, estar aqui e ouvir os aplicadores do direito, portanto, a trazerem a sua ideia, o seu contributo sobre o que é que pensam e como é que deve ser feito esta análise, digamos assim, dos precedentes. Primeiro eu queria dizer uma coisa muito simples, que é felicitar o sistema brasileiro pela coragem de romper com sistemas seculares, digamos assim. Os temas de justiça, portanto, o sistema romano-germânico, que é o civil law, do qual Moçambique faz parte, o Brasil também, embora hoje em dia possa-se falar de um sistema mais common law brasileiro, numa perspectiva híbrida, comparando com os países como Moçambique, Portugal e outros países africanos de língua portuguesa, e comparando também com o sistema civil law. São sistemas antigos, né? Se trouxermos aqui a história do direito, vamos perceber que foram sistemas criados num contexto histórico, social, político, que séculos depois não se justifica que a gente ainda continue a olhar para esses institutos jurídicos e acharmos que vai regular uma vida muito presente, globalizante, com todos os desafios que a justiça e as sociedades enfrentam. E por isso, os meus parabéns ao sistema brasileiro por ter tido a coragem de romper com esse paradigma. E diz assim, nós olhamos para a nossa sociedade e vamos trazer institutos jurídicos que nos ajudam a resolver os nossos problemas, os problemas do jurisdicionado, de forma eficiente e eficaz, porque é isso que se quer quando se fala do acesso à justiça. Ora bem, Moçambique ainda está num processo de crescimento. Este ano, daqui a uma semana, completamos 50 anos da proclamação da independência do meu país. Somos um país jovem, comparando com o Brasil, e temos, obviamente, muitos desafios. Mas estamos a correr aqui contra o tempo. Se o Brasil teve há mais de 100 anos a independência e conseguiu, portanto, atualizar o seu modo de ser e estar como um povo e como um sistema jurídico, diria, Moçambique ainda está numa fase muito infantil, se quiser o termo, mas eu explico porquê. País jovem, composto, mais da metade da população moçambicana é jovem. Isto é positivo. Então, nós temos que pensar num processo transformador, quebrar os paradigmas, mas acima de tudo olhar para o contexto em que nós nos encontramos. Ora, o Código de Processo Civil em Moçambique é de 1939. Muita pouca reforma foi feita. Tivemos duas reformas, a primeira em 2005 e a outra em 2009. Mas foram reformas muito pontuais, que não resolveram o problema. Era uma reforma para compatibilizar o que nós herdamos do colono, portanto, do sistema colonial, com a nova Constituição do Estado Novo. Mas isto vai-se fazendo de forma muito devagar, entendeu? E então, há 2 anos, um ano atrás, na verdade, lançou-se este desafio a um grupo de juízes, de juristas, diria eu, jovens, mas também com os antigos combatentes do sistema judicial,
para repensar um processo civil moçambicano. Um processo civil que resolva os problemas que os tribunais recebem no seu cotidiano. E olhando, cruzando isto tudo, em jeito de direito comparado, olhamos para o sistema brasileiro, que é muito mais próximo do que o português ao nosso. Quando eu digo é muito mais próximo, falo de povos que não só falam a mesma língua, mas têm uma matriz muito igual em termos do estar, dos conflitos, da litigiosidade que nos chega aos tribunais, das problemáticas dos sistemas políticos, de governação e por aí fora. E olhamos com bons olhos para o sistema de precedente brasileiro e, portanto, nesta reforma a ideia é repensar o sistema vigente atualmente, que é o sistema puramente da civil law, onde o juiz é a boca da lei, é verdade que é independente, tem a sua independência garantida, respeita-se a separação de poderes, que foi repensada naquele século, onde, portanto, não tínhamos muitos problemas e, por isso, as pessoas entendiam-se, os sistemas comunicavam, e que hoje, olhando para o mundo globalizado, hoje, os problemas que estamos a enfrentar, a guerra na Ucrânia, portanto, a situação da faixa de Gaza, o Sudão, que ninguém fala, o que está acontecendo no Sudão. No meu país, Moçambique, estamos a viver uma situação de terrorismo e nós precisamos de nos adaptar aos novos tempos. E estas ideias passadas, sacrossantas, se quiser, dos sistemas anteriores, vigentes para alguns, para outros nem tanto, obriga-nos a sairmos desta caixa, desta redoma do juiz é a boca da lei, aplica a lei, porque se olhar para os três poderes, portanto o poder legislativo, judicial e executivo, há um casal que não se separa, que é o poder executivo e o legislativo, né? Nós falamos que eles são marido e mulher, né? Contra um filho adotado, adotivo, que é o poder judicial. Esses, quando é para incrementar, portanto, com esta lógica da separação de poderes, quando é para puxar o tapete do judicial, não pensam duas vezes. E então os presidentes, no fundo, ajudam também a garantir esta independência, que não é um privilégio do juiz. É uma prerrogativa que o juiz tem para garantir que a justiça, o jurisdicionado, será feita, será certa, será transformadora na componente positiva. Então, eu olho ao contrário do que os outros colegas pensam, o professor Lênio e por aí fora, eu olho para o presidente como um instituto de oportunidade, sabe, de melhorar, não só em termos de previsibilidade da justiça, da segurança jurídica, mas sobretudo transformador, no sentido de que o cidadão, ele tem o direito de saber que, se lhe acontecer alguma coisa, há sempre o poder judicial para onde ele pode recorrer e já ter mais ou menos a previsibilidade de como é que esta decisão, este seu direito, a cura da violação pelo seu direito, vai ter fim. Isto é positivo para mim. E por isso vou falar um pouco disto, mas também já que falou do contexto em que nós nos encontramos, mas também vou trazer algumas nuances contextuais, que é a questão da corrupção no judiciário, porque eu vejo esta figura também como uma oportunidade de reforçar a integridade no judiciário, evitar aquilo que o sistema civil law, no fundo, acaba trazendo, com a tal da independência dos juízes na decisão e na interpretação da lei, acaba trazendo decisões díspares para a mesma questão de direito. E isto não ajuda. Às vezes, na pala de que estou a interpretar a lei, mas há questões que a gente diz, mas, sinceramente, o meu colega aqui, não percebo. Há decisões num sentido e ele aparece como uma decisão fundamentada, como se diz por aí, mas nós temos uma expressão para apelidar a estes tipos de juízes que se metem em condutas menos éticas e acabam cometendo atos de corrupção, que normalmente são juízes tecnicamente
bem armados, ok? Não são bandidos armados, são juízes tecnicamente armados que acabam, no fundo, usando este seu poder, né? Que no fundo não é seu, é emprestado, é do povo, para acabar, em vez de fazer justiça, fazendo injustiças. Vou parar por aqui, não sei se respondi a sua questão. Sim, respondeu muito bem. Doutora, e nesse contexto, qual que é a importância de um evento como esse, de trazer visões diferentes sobre um tema que é tão importante, que são os precedentes judiciais, trazer essas visões para debaterem, para conversarem entre si durante 2 dias de evento? Bem, permita-me, eu ontem, o primeiro dia, foi um dia bastante transformador para mim. Eu quando cheguei ao Brasil achava que estávamos todos no mesmo plano com relação aos precedentes, né? Achava que estamos todos de acordo, é um instituto jurídico importante, mas depois apercebi-me que não é bem assim, né? Existe a ala mais tradicional, mais positivista, legalista, que entende que há limites que não podemos ultrapassar, que é, portanto, a separação de poderes, o princípio do Estado democrático, que no fundo é o alicerce disso tudo. Ora, depois eu pensei bem, então o que é que eu vou falar aqui, né? Porque, ora bem, eu sou apologista do Instituto, mas às vezes, mas depois pensei, não, eu estou numa sala onde temos pensadores, estudiosos, cientistas jurídicos no verdadeiro sentido, e isto o Brasil faz muito bem, e é positivo esta questão de todos os juízes e os juristas, portanto, estudarem assuntos com mais profundidade, dedicarem a sua carreira na investigação e por aí fora. Mas tem um revés, que é o que nós recebemos nos tribunais no dia a dia, não são papéis. E hoje, com a inteligência artificial, com a justiça digital, não é um link, são vidas de pessoas, são com problemas práticos, sérios. Então, às vezes, acabamos teorizando, cientificizando, se quiser, um pouco. E esquecemos a base, que é dispensar uma justiça, sabe, ao caso concreto. Não é? Às vezes as teorias não nos no fundo não nos levam ao que é essencial, ok? E eu perguntava, e ninguém conseguiu me responder, ou pelo menos não fiz a pergunta, mas afinal os precedentes no modelo que o Brasil criou estão a ter efeitos positivos na vida do jurisdicionado ou não está? Se está, é nisto que temos que nos apegar, ok? E tentar, a partir daí, melhorar, aperfeiçoar e por aí fora. Mas não é ter um discurso redutor e acharmos que acabamos resolvendo os problemas. As teorias não podem... São para nós, a este nível. Não são para o cidadão, para aquela mulher que tem um problema da violência doméstica, para aquela rapariga que sofreu um abuso sexual, para aquela pessoa com deficiência, ou aquela comunidade que se viu desprovida do seu espaço por causa de um grande projeto econômico e político. Portanto, é isto, nós temos que olhar para estes ganhos legislativos, normativos, como os precedentes, e tirar vantagens, e olhar para as vantagens positivas que isso nos traz. E é isso, acho que, pronto, aprendi e vou continuar aprendendo, estando aqui e também quando voltar, mas acho que é interessante, é importante olharmos para esses institutos, não como uma matéria científica apenas, nós temos que olhar para isto como processos transformadores de vidas, de sociedades, crescimento da sociedade, no sentido positivo. Muito obrigada, então, doutora Elisa Morecampe, por compartilhar a experiência de Moçambique em relação aos precedentes judiciais aqui com todos que estão presentes na 3ª edição do Congresso Internacional de Precedentes. Obrigada, Lorraine, pelo convite e parabéns pelo programa.
E mais uma vez, realmente, Goiânia é uma cidade de pessoas muito simpáticas e foi simpática por me deixar falar tanto, que nem deveria. Muito obrigada. Obrigada.